Tua filha diante de Ti, Senhor. Pai, Tu conheces a necessidade da Tua igreja. Usa ela, ó Deus, como o Senhor tem usado como vaso nas Tuas mãos, Pai. Revela, ó Deus, o oculto e o escondido. Usa ela como boca Tua aqui nessa noite. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Cumprimento todos os irmãos na paz do Senhor. Amém. Estava ouvindo o irmão cantar ali com o violão, estava lembrando do meu tio. Que saudade, meu Deus. Glória a Deus. Tocava violão, cantava. E ele tinha o mesmo jeito do irmão assim para tocar. Deus que glória. Meu tio, infelizmente, tirou a vida dele, né? Foi uma pena. Oh, Jesus. Homem bom, trabalhador, mecânico. E entristeceu muito o coração da gente. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu Glória a Deus. quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Trouxe bastante versículo para nós dar uma passeadinha na palavra de Deus. Ô, glória. É isso, irmão Deus. Deixa eu faltar gasolina para mim aqui, senão vai. Gente, a palavra de Deus hoje ela está em Mateus, capítulo 13. A parábola do semeador. Glória a Deus. Semeador saiu a semear, semeador é Jesus Cristo, mas hoje tem a continuação que somos nós, né? Estamos aí para semear a palavra de Deus na terra boa, na terra fértil. Mas às vezes ela também cai entre os espinhos, né? Cai na pedra. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Bastante conhecida. Diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Pode sentar, irmãos. Jesus era simples, né, irmãos? Jesus ele não precisava de grandes palácios para transmitir a mensagem do Pai, né? Transmitir o Evangelho da Graça. Ele não precisava de palácio, de coisas grandes. Não. Lá na beira da praia, ele sentou-se num barquinho. E ali estava o nosso Mestre Jesus, transmitindo a mensagem para aqueles corações. E ele fala na sua palavra que o semeador saiu a semear e uma parte da semente caiu à beira do caminho. Glórias a E as Deus. aves vieram e comeram aquela sementinha que caiu à beira do caminho. Se nós pegar grão e sair para semear, e aquela sementinha que caía à beira do caminho, certamente as aves vão comer, porque elas já estão ali pertinho, pronta para comer aquele grão que caiu à beira do caminho. E Jesus ele vai falando então que assim também é a semente chamada Palavra de Deus no coração do homem e no coração da mulher. Aleluia. Ela tem que cair numa boa terra. Às vezes a gente pode pensar assim, mas eu por natureza já sou bom, já tenho um coração bom. Mas Deus ele quer um coração preparado por Ele, né? Aquele coração que o próprio Deus preparou, um coração genuíno, um coração aquebrantado, para receber essa boa semente chamada Palavra de Deus. E ele vai falando aqui, né? Eis que o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedras, aonde não havia bastante terra, e logo nasceu porque não tinha terra funda.
Glória a Deus. O coração do ser humano, às vezes, como pedra, né, irmãos? Né? Porque dificilmente uma semente vai nascer no solo rochoso. Mas se chegar a nascer, não tem profundidade. A durabilidade é pouca. Vai durar muito pouco, irmãos. Por quê? Porque está em pedra. Dificilmente nascer. E assim é no coração do homem e da mulher. Né? Muitas vezes a pessoa se fecha para a palavra de Deus. Né? O ser humano, assim, ele dá oportunidade para qualquer coisa nessa vida. Mas quando chega na hora de ouvir a palavra de Deus, ele se fecha. O coração fica como uma pedra. Aí a palavra não se enraiza, não entra. E aquela que cai à beira do caminho, as aves comem. Né? Porque se o semeador vai semear, e ele chega na terra, aquela semente cai um pouco do caminho, as aves comem, assim também é no nosso coração. Né? Se ela não germinar, o inimigo vem e tira a semente do nosso coração. Né? Aquela semente que estava ali, que foi plantada, ele vem tirar. Porque ele não quer que o povo se salve. Não é verdade? Ele não quer. E ele sabe que a genuína semente, ela transforma o homem, transforma a mulher. Porque o evangelho é transformador, ele transforma o ser humano. E ele, sabendo disso, ele vai lá e arrebata a semente. Tenta tirar a semente que foi plantada. Né? E a responsabilidade de cuidar do nosso coração é nossa. Nós temos esta responsabilidade de cuidar do nosso coração e não deixar o inimigo entrar e tirar a semente que foi ali semeada. A gente tem que cuidar do nosso coração. Senão ele vem e tira aquela sementinha. E se tira a semente não nasce. Né? Porque se o pássaro comeu a semente, ela não vai nascer. Né? Se o inimigo tirar a semente do nosso coração, ela não vai nascer. Se ela não nascer, ela não vai crescer. Se ela não crescer, ela não vai dar fruto. Deus. Porque ela foi arrancada da terra, que é o nosso coração. Eu quero que os irmãos continuem ali. Vamos abrir lá em Mateus, esse mesmo livro, Mateus 12, 43. Quem achou, daí lê. É no mesmo livro. Mateus 12. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Glória a Deus. E aquela casa limpinha, irmãos. Aquele homem, aquela mulher, quando chega diante de Deus, traz muita coisa ruim no coração, na vida da pessoa. Depois ele é limpo pela palavra, né? Porque daí ele recebeu a semente do evangelho. Aí ele começou a ser limpo, ser lavado, ser remido. Mas de repente, aquela pessoa volta novamente para trás. Retorna novamente para trás. Glória a Deus. Aí se ela voltar novamente a Deus, ela traz outros espíritos com ela. O estado daquela pessoa fica pior do que o primeiro. É por isso que você vê pessoas às vezes desviadas, que você diz, nossa, aquele homem, aquela mulher, era uma bênção. Olha o estado que está aquela pessoa hoje. Porque hoje ela já trouxe mais. Ela vem sobrecarregada novamente. É por isso que de tudo que nós temos que guardar é o nosso coração. Cuidar. Porque dali saem os maus pensamentos, os maus desígnios, né? E ali entra tudo aquilo que não provém de Deus. Né? Por isso que temos que guardar. Vamos ler também Hebreus 3:8, irmãos. Glória a Deus. Glórias a Deus. Espírito Santo de Deus. Hebreus 3:8. Não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Glória a Deus. Não endureçais o coração. Essa já é aquela semente que caiu na pedra, né? Semente que caiu na pedra, veio o sol, secou a semente,
e ela não germinou, não brotou, não nasceu, não cresceu e não deu fruto. E assim é no coração do homem, no coração da mulher, quando a gente endurece, não tem como a semente germinar. Por isso que você vê gente entrando, gente saindo, né? Porque às vezes as pessoas dizem assim, mas né, uma congregação entra e sai, os bancos estão vazios. Sim, porque aquela semente que foi lançada, a pessoa endureceu o coração e não deixou germinar. Né? Aí logo já diz, é culpa disso, culpa daquilo. Não é, irmãos. É que realmente a pessoa precisa deixar o seu coração aquebrantado para receber a genuína palavra. Aleluia. Mesmo porque não é por força e por violência que você recebe a palavra de Deus, mas por amor. Ela é tão boa para ser por força, né, irmãos? Precisa ser por amor receber a palavra de Deus. Vamos também, irmãos, para Provérbios 4, 22. Provérbios 4, 22. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Pode ler quem achou? Porque são vida para os que a acham e saúde para todo o seu corpo. Então a palavra de Deus é vida, né? Ela é saúde para o nosso corpo. Você vê, irmãos, que às vezes as pessoas fazem campanhas e mais campanhas de cura. Você vê aí nas igrejas, enche a igreja para receber cura, libertação. Campanhas e mais campanhas. E a cura está na semente. A cura está na semente chamada Palavra de Deus. Eu quero até que a irmã repita novamente essa palavra. Você preste bem atenção nesse versículo para ver como a cura está na Palavra de Deus. Porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Saúde para todo o seu corpo. Saúde para a mente, né? Saúde para o nosso corpo físico, para o nosso coração, para essa máquina aqui, né? Saúde. Quando nós deixamos a genuína palavra nascer dentro dessa terra chamada coração, com certeza nós vamos obter saúde para a nossa vida, para o nosso corpo. Deus, aleluia. Porque Mesmo que eu vá numa congregação, numa campanha, e eu fico ali numa fila recebendo imposição de mão, né? Para mim ser curado. Glória a Deus. E aquele pregador, aquele líder, e ele grita, e ele fala, ele sapateia, em nome de Jesus, tu vai ter que sair, essa enfermidade vai ter que ser curada, em nome de Jesus. Mas se aquela pessoa, ela não recebeu a genuína semente, como que ela vai ser curada? Deus. Não é verdade? Não é ela que traz a cura, o que a irmã leu agora? Saúde para o teu corpo, saúde para os teus ossos. Porque recebe a genuína semente, recebe a libertação, porque a maioria da enfermidade é emocional, é da mente. A maioria das enfermidades. A pessoa está com a mente atribulada, com tantas coisas. Aí o corpo físico também sente, né? O corpo físico sente. Mente atribulada, sufocada. E a palavra de Deus, ela está aí para libertar o homem. Glória a Deus, aleluia. Você recebe a libertação sentadinho lá no teu canto. Aleluia. Lá. Por quê? Porque não é o homem que vai te libertar com a imposição de mão. É Deus através da sua semente. Aleluia, Jesus. É Aleluia. Deus que liberta. Deus está falando comigo fortemente durante a noite. Que horas acordada, fazendo vídeo. E Deus estava falando comigo que o homem, ele só se cansa em tanto gritar e falar e repreender. Porque se o ser humano não abrir o coração para receber a poderosa semente de Deus, a palavra, ele vai continuar enfermo. E nós vamos ver nos demais versículos que vai falar sobre isso. Aleluia, Jesus. Nós vamos lá abrir em Lucas 21, 34. Glória a Deus.
A verdadeira semente, a palavra de Deus é que liberta o ser humano. Glória a Deus. E olhar por vós para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Glória a Deus. Aí já está falando daquela que caiu no espinho. E o espinho sufocou a semente. Aleluia. Se a gente plantar, pegar uma sementinha e plantar ali e começar a nascer aquelas ervas daninhas, aquelas coisinhas que sufocam a semente, que não deixa a árvore crescer, ela morre. E assim no nosso coração. Os cuidados deste mundo sufocam a palavra de Deus. Né? Sufoca. Não deixa ela nascer. Fica ali no meio dos espinhos sufocada e a palavra não nasce. E se não nasce, não dá fruto para a vida eterna. E é isso que Deus espera de nós. Os bons frutos. Fruto de arrependimento. Né? O fruto. Às vezes a pessoa vem para buscar uma cura. E às vezes eu percebo, assim, irmãos, pelo discernimento, que a pessoa vem buscar uma cura, mas ela está com o coração dela tão enraizado naquela cura, como quem diz, eu recebendo a cura, para mim está ótimo. Né? Eu recebo a cura, eu fico boa, depois eu posso fazer tudo aquilo que eu gosto lá fora. É isso que acontece. Aí o homem não conhece aquele coração. Porque o homem, a mulher não tem o poder de conhecer o coração humano. Então ele não conhece. Ele só vê a pessoa aparente. Aí Deus que conhece o coração, não vai curar. Não vai dar cura para aquela pessoa. Por quê? Porque Ele quer primeiro que aquela pessoa receba a genuína semente. Aleluia. Receba a palavra de Deus no seu coração. Ela recebendo a palavra de Deus, ela recebendo a genuína semente, o próprio Deus se encarrega de libertar essa pessoa. Aleluia, Ele Jesus. se encarrega. Aleluia. Não é necessário sapato de fogo, nada, irmãos. Não precisa. Não precisa. Não. Não é necessário dançar, atuar. Nada disso, irmãos. Ele mesmo se encarrega de libertar aquela pessoa. Aleluia. É por isso que as pessoas às vezes entram doentes, saem doentes. É feito campanha, vem campanha disso, daquilo. E a pessoa continua enferma. E ela ainda diz aí fora: estava naquela igreja numa campanha, mas estou a mesma coisa. Mas ela esquece que ela não aceitou a genuína semente. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ela esquece que Deus não aceita barganha, né? Troca de nada, né? Deus não aceita. Aí ele é daquele que conhece o oculto escondido. Quem é que se esconde de Deus, né? O salmista Davi já disse: para onde que eu vou? Para onde que eu me ausento do Espírito de Deus? Se eu fazer a minha cama no mais profundo abismo, lá ele me vê. Então a gente não se esconde do olhar de Deus. E por a gente não se esconder do olhar de Deus, é que as pessoas saem doentes, ficam doentes sempre. Porque Deus, Ele não faz barganha. Ele não vende, né? Deus é santo. Aleluia. Vamos continuar aqui na palavra de Deus. Mateus 11, 28. Glória a Deus. Maravilhoso é saber que também teve uma sementinha que caiu na boa terra, né? Glória a Deus. Semente que caiu na boa terra. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. A pessoa não vem cansada? Vem. A maioria das pessoas que elas não são cristãos, que elas ainda não têm aquele pleno conhecimento da verdade, ou até às vezes têm, mas acabaram deixando de lado, elas vêm mais em busca de cura e libertação.
É isso que ela veio buscar. Né? Aí não recebe por conta disso. Eu quero que eu não repita novamente, irmão, essa passagem que eu não leu. Por favor, repita novamente. Vinde a mim todos, Ó, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos eu vos aliviarei. aliviarei. Aleluia, Jesus. Quem é que alivia? Deus alivia. Né? Ele que liberta. Né? A pessoa vem, se senta no banco. Por isso que há uma responsabilidade, o nosso pastor sempre fala isso, né? Há uma responsabilidade muito grande de quem assume um lugar aqui na frente para transmitir a mensagem do Evangelho. Aleluia, Porque a pessoa que está lá sentadinha no banco ouvindo, ela depende desse Evangelho que está sendo pregado para se libertar. É verdade, Deus. Depende dessa semente Aleluia. para poder receber a libertação. É isso, irmãos. Senão ela sai como ela está. Agora, se a semente foi lançada e a pessoa não recebeu no seu coração essa semente, caiu em solo rochoso, caiu entre o espinho, aí não é culpa do semeador. O semeador saiu a semear. Aleluia. Se ela caiu em pedra, se ela caiu no espinho, não é culpa do semeador. É isso que diz a palavra, irmãos. Mateus 5:8, vamos lá. Mateus 5:8. Graças a Deus, aleluia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração. Quantas orações eu já vi na vida. Glória a Deus, aleluia. Bem ano passado, quando eu me converti a Cristo, que ainda não tinha amadurecimento da palavra, quantas vezes eu ouvi alguém dizer: em nome de Jesus, eu estou orando para que esse coração seja limpo. Deus está te limpando agora, porque eu estou orando para que Deus te limpe. Não. O que limpa o coração do homem é o homem e a mulher aceitar a preciosa semente. Ela vai trabalhando, vai limpando, vai germinando, vai crescendo. E quando você vê, aquela árvore está cheia de fruto. Aleluia. E não se preocupe se tem alguém que está dando mais fruto do que você. Né? Não se preocupe. Quando caiu lá na boa terra, um produziu 100, outro 70 e outro 30, não é isso? Não é? Mas a matemática de Deus é tão diferente da nossa, gente. Tão diferente da nossa. Que talvez aos olhos de Deus aquele que produziu 100 é o que menos produziu. É verdade, Jesus. E aquele que produziu 30 pensou assim: nossa, eu perto daquele lá não produzi nada, não tenho feito nada, estou tão pequeno, estou tão lá embaixo, né? E talvez aos olhos de Deus foi aquele que mais produziu. Aleluia, glória a Deus. Porque o nosso Deus vê assim. Verdade. O nosso Deus, ele vê desse jeitinho, irmãos. Por isso, ele não se deixa enganar com nada. Quem é o homem, quem é a mulher que acha que Deus se deixa se enganar? Não. Ele tudo vê, tudo contempla. Aleluia. Ele olha lá para a sementinha germinando. Ele vê o que tu faz. Se é um banheiro que tu limpa. Né? Se é um banco que tu passa um pano. Ele está vendo tudo. Né? Ele vê tudo, ele contempla tudo. Então, até nessa passagem ele fala, né, que uns granjearam 100, outro 70 e outro 30. Né? Então, às vezes, a pessoa fica preocupada. Será que eu estou granjeando o suficiente no reino de Deus? Será que eu estou trabalhando bastante? Parece que aquele meu irmão trabalha mais que eu. Parece que eu estou fazendo tão pouco pelo reino. Né?
Mas aí a palavra de Deus diz, não devemos nos preocupar com isso. Glórias a Deus. Né? O importante, irmãos, é nós fazer de coração, né, para o reino de Deus. O importante é que a gente faça com amor. Isso pesa para Ele, para Deus. A gente fazer com amor, fazer com alegria, dar o nosso melhor. É o que eu ouço sempre o missionário falar, dar o nosso melhor. O irmão Deis sempre fala isso também, né? Já peguei até o jeito. Dar o nosso melhor, né? Dar o nosso melhor. Isso é que importa para Deus. Se eu dou o meu melhor para Deus, não importa que os outros estão vendo, Deus, estão falando, não glória, importa. aleluia. É verdade, Jesus. Aleluia. Sim, né? Não importa. Uma certa vez alguém chegou para mim e disse, irmão Matilde, eu não te vejo sorrir. É sério que chegaram e disseram isso para mim. Eu não te vejo sorrir, irmã? Está sempre carrancuda? Sério? O que acontece com a irmã? Eu não vejo a irmã sorrindo, a irmã está sempre quieta, a irmã não dá um glória a Deus, um aleluia. Eu disse, ué, quem que disse que eu não dou, gente? Eu estou ali no meu íntimo, glória a Deus, aleluia, sim. Posso às vezes não estar falando alto, mas às vezes até eu dou glória alto, dependendo da palavra aqui, eu dou. Porque a palavra de Deus, eu dou glória a Deus mesmo, irmão. Aleluia. A palavra abençoada. Glória a Deus. Né? Mas a pessoa disse isso para mim. Não te vejo sorrir, irmã. Tu está sempre com a cara fechada. Com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Né? Às vezes o coração está triste, mas o coração está alegre. E às vezes tem pessoas que lá o coração está alegre, resplandece a tristeza no rosto. Então muitas vezes com a tristeza do rosto, o teu coração se faz melhor. Por isso que Deus manda ir na casa do luto. Porque lá você para, você olha, vê aquela pessoa lá no caixão, você que, nossa, poderia ser eu. Será que eu estou pronta? Será que eu perdoei? Será que tudo isso, irmãos? Tudo isso. É, Jesus. Tudo isso Deus vê, Glória a Deus Deus. contempla. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Nós já vimos Lucas 6,45, não, né? Vamos lá, para Lucas 6,45. Glória a Deus, aleluia. 6,45. Isso. E o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração falta a boca. Fala a boca. Da abundância do coração fala a boca. Né? A gente tem que cuidar muito, muito do que fala. Muito. Porque tudo que a gente fala é porque veio do coração. Né? Por isso que a Bíblia diz que nós temos que tudo que guardar o nosso coração. Fechar a porta do nosso coração para as coisas ruins. Né? E o nosso adversário, ele sabe que quando a gente começa a falar palavras torpes, coisas ruins na nossa boca, a gente desagrada o coração de Deus. Porque Deus, Ele deu para nós uma semente tão valiosa chamada palavra de Deus. Né? É uma pérola, é um tesouro. Glória a Deus. É um tesouro. Né? Então Ele deu essa pérola para nós. Nós temos que cuidar muito bem dentro do nosso coração essa pérola. Cuidar. É como uma caixinha. Uma caixa que você coloca toda a mercadoria ali dentro. Glória a Deus. Se você deixar uma gretinha, a traça vai lá e rói o pacotinho do teu arroz, do teu café, do teu feijão. Se nós deixar uma gretinha para o inimigo da nossa alma, ele vai lá e tenta fazer bagunça na nossa vida. É, Deus. Aleluia. Ele tenta bagunçar a nossa vida. Então, de tudo que temos que guardar, guardamos o nosso coração. Porque dele procede a fonte de vida, foi o que a irmã leu lá. Procede a fonte de vida. É do nosso coração que procede a fonte de vida. Até o coração de carne, se essa máquina parar, você morre. Deus, Né? glória. Obrigado, Coração Jesus. de Glórias carne. a Deus. Ele está ali pulsando, mas se dá um treco, você pronto, acabou. Verdade, Jesus. Né?
Uma bala perdida que a pessoa recebe no coração, mas foi essa máquina. E no lado sobrenatural não é diferente. Se nós não guardarmos esse coração, a seta do maligno está aí. Aquela seta que voa de dia, que faz a mortandade ao meio-dia, tem que cuidar. Cuidar com o nosso coração. Porque tem aquela passagem da Bíblia que 10 cairão ao teu lado, né? 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. E não seremos mesmo, irmãos. Mas é necessário que nós guardemos o coração. Com a genuína semente. Porque se eu fazer essa oração, não, eu estou tranquilo porque Deus vai me guardar. Né? 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Mas eu não vou ser atingido, mas a boa semente eu não estou cuidando. Não estou cuidando dela. Para que ela germine. Eu não estou cuidando dessa boa semente. Então o meu coração está vulnerável. Por o adversário da nossa alma atacar. Né? Foi o que aconteceu lá na plantação do joio, não foi? Né? Ele foi semear, né? Semeou o trigo, mas daqui a pouco lá apareceu a sementinha do joio. É como se dissesse, como que eu plantei trigo e agora nasce a semente do joio no meio do trigo? Se eu plantei a boa semente, por que nasceu a semente ruim? Porque aquele que deixou a semente do joio entrar é aquela pessoa que não guardou a genuína semente. Não guardou a palavra de Deus no seu coração. Como uma pessoa pode viver sem guardar a palavra? Espiritualmente ela não vive, irmão. Ela só consegue viver espiritualmente se ela guardar a palavra de Deus no seu coração. Se ela colocar em prática na vida dela. Né? É isso que diz a palavra de Deus, irmãos. Glória a Deus. Nós lemos Lucas 21, né, irmãos? Lemos, né? Provérbios 4, 23, nós lemos? Acho que não, né, irmãos? Vamos abrir lá em Provérbios 4, 23. Mãe Inês leu. Ela leu, irmãos? É? Então nós vamos novamente para Lucas 6,45. Glória a Deus. Glória a Deus. 6,45? Isso. Foi ele leu agora. Eu quero que a irmã repita novamente. Lucas 6,45. Aleluia. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a Glória a boca. Deus. Eu senti no coração novamente passar por esse versículo. Olha só. De tudo que está no nosso coração, a nossa boca fala. Tudo. É por isso que Deus pede a prática da palavra. Não sejais somente ouvinte, mas sejais praticante da palavra de Deus. Porque aquele que não as pratica se assemelha a um homem que fez a casa na areia. A tribulação veio, Glória a Deus. derrubou aquela Glória. casa e foi grande a ruína daquela casa. Porque ela construiu na areia. Aquela que pensou bem em construir aquela casa, cuidou, colocou material bom naquela casa. Veio a ventania, veio a luta, veio a dificuldade. E aquela casa permaneceu de pé. Porque dentro daquela casa, chamada coração, tinha um grande tesouro. Chamado Palavra de Deus. Aleluia. Que estava ali. Aleluia. E a palavra de Deus vai falar Glória. Glória a Deus. que existe muito sol. Muito sol. Cada solo desse, a semente, ela trabalha de forma diferente. Sabe? Ela não trabalha igual, não. No solo dá uma forma diferente de germinar a semente. E a palavra vai dizer, irmãos, que quando o solo
germina aquela semente, que é a palavra de Deus, as pessoas elas recebem de forma diferente também. Uns recebem de bom grado, outros não. Uns recebem com alegria, outros não. Por quê? Porque são solos diferentes. Mas bem-aventurado é aquele. O que quer dizer bem-aventurado? Alegre, feliz. Bem-aventurado é aquele que recebe a semente na boa terra. Lembrando que a boa terra é aquele coração preparado por Deus. Não aquele que a pessoa diz por natureza. Por natureza já sou bom. Por natureza eu já faço coisas boas. Porque lá no princípio, lá meu pai já me ensinava. Glória a Deus. Meu pai já me ensinava que eu não tinha que roubar. Meu pai me ensinava que eu não podia fumar. Meu pai me ensinava isso, me ensinava aquilo. Muito bom. Maravilhoso aquele que traz os conselhos dos pais. Mas aqui nessa palavra Deus está falando de um coração preparado pela genuína palavra. Um coração aquebrantado, um coração amoroso, um coração que perdoa, um coração que divide, um coração abençoado na presença de Deus. Fique com essa palavra e Deus abençoe grandemente a tua noite, né? Te dê um bom descanso para ti. E é isso, gente. Fique com essa maravilhosa palavra, genuína palavra, que é essa semente de Deus no teu coração. E quando tu for lançar ela em alguma terra, lembre, tem solo rochoso? Tem solo rochoso. Tem espinho? Tem lugar que tem espinho, também tem a boa terra. Mas não deixe de lançar, porque vai chegar um momento que vai cair na boa terra e ela vai produzir fruto, 100, 70, 30, não importa. O importante é que a terra vai produzir. E você vai chegar diante de Deus, não vai chegar diante de Deus de mão vazia. Amém? Amém. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. No nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Palavra maravilhosa da parte de Deus. Como Aleluia. é bom poder sempre ouvir a palavra de Deus. Irmão. Glória a Deus. Glórias a Deus. Por isso que a Bíblia diz: crescer na graça e no conhecimento. Amém? Graças. Querido, domingo é a Santa Ceia, né? Domingo é a Santa Ceia. Permitindo o Senhor, nós estaremos aqui no culto de Santa Ceia. Glórias a Deus. E o Senhor vai nos abençoando em nome do Senhor Jesus. Em setembro, bem ali no finalzinho de setembro, nós vamos... Eu esqueci de olhar ali o calendário, né? Glórias a Deus, para ver o sábado e domingo, qual vai ser o dia. Mas é bem no finalzinho de setembro ali, nós vamos ter a nossa comemoração aí dos 7 anos de fundação do Ministério Resplandecer de Deus, com o tema: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A nossa igreja, ela está edificada na palavra, né, irmão? Não no reteté, como foi falado ali, não no sapato de fogo, né? Você vê muito isso no Facebook, né? Sapato de fogo, né? É um hino que fizeram aí, muitas vezes pegou nas igrejas aí, o camarada desce de cá e desce de lá e sapateia de cá, isso. Aqui na Resplandecer de Deus a gente já corta já, né? Glória a Deus. É a palavra de Deus que tem que ser pregado e bem falado nos nossos corações. Só há libertação quando nós ouvimos a palavra, porque é Bíblia, né? A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade de vós libertará. Amém? Então fica de pé, por gentileza. Glória a Deus. Os irmãos continuam orando aí, glórias a Deus, para que Deus possa nos abençoar. Glórias a Deus. Conto com as vossas orações.